Amém, graças a Deus. Nós vamos passar para a última fase da nossa celebração e eu quero compartilhar uma mensagem com você hoje, que a gente vai encerrar esses próximos 25 minutos, a gente vai ter uma reflexão sobre esse tema, simplesmente. E eu quero encerrar essa série de mensagens, que eu acho que foi muito relevante, pelo menos para a minha vida, e nós estamos dar boas-vindas a quem estiver online nos assistindo. Não online, está só gravando, né? Então vai ser postada mais tarde a mensagem. Então, bem-vindo a quem está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Nessa série, nós buscamos sair do clichê de falar sobre os papéis dentro da família e falamos sobre princípios familiares dentro de relacionamentos. E nós falamos sobre simplesmente amor, simplesmente respeito, falamos sobre alguns temas muito importantes. E hoje eu quero abordar o quarto tema dessa série, falar sobre nós precisamos simplesmente de tempo. Quero falar sobre tempo. Nós estamos falando sobre o básico de relacionamento. Não existe relacionamento decente sem a dedicação adequada ao tempo. Precisamos adequadamente dedicar tempo. A ideia dessa série é o quê? A gente sempre sabe, e a gente leu, a gente ouviu pessoas dizerem sobre coisas que são importantes para relacionamentos, mas eles estão aqui na nossa cabeça. Mas não necessariamente desceram para o coração. Saber é uma coisa, praticar é outra. Então, quando a gente tem essa dificuldade, essa dualidade, a gente precisa de momentos na nossa trajetória que nos lembrem o que é importante, que nos faça corrigir a rota e voltar para aquele momento, aquele ambiente que a gente deveria sempre estar, não deveria ter saído. Então, essa série é aquele ponto de checagem, é aquele graal no meio da estrada, é o frango assado, tá ligado? Quando você está andando de carro bem apertado, você fala, meu, frango assado é salvação. Aí você para no frango assado, tem banheirinho legal e tal, isso aqui você para ali e está tranquilo. Então essa série é mais ou menos isso, é aquele ponto de parada no meio das viagens, para que você possa rever algumas coisas e aprender algumas outras coisas. Um dos males do nosso tempo é que nós estamos extremamente ocupados e indisponíveis. Qual é o status seu no seu WhatsApp? Você sabe que no WhatsApp tem como você colocar lá um negocinho, né? Tem gente que assim, ocupado. Tá meia-noite, tá lá, ocupado. 2 da manhã tá ocupado. Ou então a gente coloca direto, no trabalho, já viu? 9 da noite, no trabalho. Ou seja, a pessoa está sempre ocupada. Eu estou brincando, é claro que você deixa aquilo lá para a pessoa não te incomodar, né? Se você quiser saber o que você está fazendo. Mas tem uma coisa complicada nesse negócio de WhatsApp. Eu não sei se você é igual a mim, mas eu desmarquei aquela opção da pessoa saber que eu li a mensagem. Eu desmarquei. É um azulzinho, eu desmarquei. Não tem problema, eu sou livre. Cara, que coisa melhor que isso? É a melhor coisa do mundo. Porque para mim, quem conversa comigo no WhatsApp, para mim o WhatsApp é e-mail. Você me manda uma mensagem, eu respondo quando eu puder. Eu te mando uma mensagem, você me responde quando puder. Mas não, tem gente que trocou a conversação pelo aplicativo. Então, quando você escreve, ela fica lá. Ela fica aguardando a resposta automática, achando que você está ali para conversar com ela. Não dá. Quando me cobraram, você viu minha mensagem e não me respondeu. Eu falei, mas o que é isso? Monitoramento, FBI, CIA, agora? Eu falei, não, desmarquei aquele negócio. Porque você precisa ter a liberdade de poder responder na hora adequada. Às vezes você me manda uma mensagem importante que eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso te dar uma resposta decente, eu não posso te dar qualquer resposta. Então, no meio da correria, eu preciso parar um tempo para poder te responder. Mas por quê? Porque nós estamos extremamente ocupados e indisponíveis. Nós estamos sem a atenção devida a quem amamos. Não sei se a sua vida está assim, a minha está. É muito correria, muito complicado se você não tem um ritmo de vida que ajude você a parar. Algumas pessoas, elas conseguem ter um ritmo equilibrado. Você já andou de trem em São Paulo? Quem andou de trem em São Paulo, levanta a mão. Algumas pessoas andaram.
Alguém já andou de trem no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Vou falar uma coisa para você. É totalmente diferente. A experiência do carioca andando de trem é outro patamar. É outro patamar. No trem no Rio de Janeiro, gente, no trem no Rio de Janeiro, nas antigas, era muito demais. Vendia-se tudo no trem no Rio de Janeiro. Tudo que você podia imaginar. Então passavam os caras com os isopor assim do lado, vendendo dragão chinês, Sobel, que eram as marcas de picolé da época. Vendia os caras vendendo balinha, vendendo bananada, vendendo... E os caras ficavam o trem andando o tempo todo. E você comprava... Nossa, era uma diversão danada. Eu, quando era criança, adorava. Então, o trem... Tem gente que vive a vida como trem. Então, você tem uma estação, até chegar ao ponto final. Ele vai parando com o tempo. Tem gente que consegue ter uma vida assim. Outras pessoas são parecidas com trem-bala. Alguém já andou de trem-bala aqui? Eu nunca andei, mas eu recebi um vídeo de um amigo meu na China andando de trem-bala. Gente do céu, o negócio era brabo. Brabo. É uma bala. Ele mostrou lá, está filmado lá, 328 km por hora. É um tiro. Às vezes nós vivemos uma vida assim, sem parada. Uau! Pega trampo, coloca, pá, desenvolve. Tem BO na família, deixa comigo que eu resolvo. E vai no trabalho, o pessoal liga 9h, preciso que resolva o negócio, resolvo. É a faculdade, isso aqui todo mundo me chama para resolver tudo e a gente vai, resolve isso, aquilo. Chega uma hora, fica, o combustível acaba, a pessoa acaba num burnout e já era. Então, às vezes é melhor, às vezes não, sempre é melhor você viver uma vida de forma equilibrada, onde você tem estações, onde você para. E quais são essas estações? São momentos de descanso, momentos de férias, momentos de viagem, momentos de passeio, momentos de relax, momentos de ficar em casa. Para que você possa ter uma vida com pausas. Você não pode viver uma vida de trem-bala o ano inteiro e esperar que nos 30 ou 20 dias das suas férias, você vá descansar, porque não vai. Você vai ficar doente, porque sua adrenalina baixou, você está sem serotonina, você vai ficar doente. Tem muita gente que chega nas férias e adoece. Por quê? Porque vem num ritmo alucinado. A gente precisa aprender a ter um ritmo de vida mais adequado. Nós estamos num ritmo de vida bandida, que eu chamo, que é o tempo todo igual o trem-bala, sem pausa. E aí a gente não tem tempo para aquelas pessoas que a gente ama. Essa correria... Essa questão de estar indisponível rouba da gente os nossos vínculos. A rotina rouba os vínculos que a gente poderia ter com as pessoas. Só que a sabedoria bíblica nos ensina a importância de cuidar de prioridades e de uma agenda. Quando eu falo agenda, eu não falo aquele negócio que você tem no celular ou aquele caderninho que você tem onde você anota os compromissos. O conceito cristão de agenda que eu abordo aqui é um conceito desenvolvido por um autor chamado Bill Hybels no livro Simplifique, onde ele diz o seguinte: agenda não é uma série de compromissos, mas é o que você pretende se tornar. Então, quando eu falo de agenda, é um planejamento de vida, que tipo de gente você pretende se tornar. Então, na minha agenda, eu quero ser uma pessoa saudável e sã. Então, eu preciso de tempo com a minha esposa, sem ninguém. Eu preciso de tempos que o final de semana, se alguém perguntar, você está num compromisso? Estou num compromisso. E o meu compromisso é ficar em casa com a minha esposa. Esse é o meu compromisso. Eu preciso de tempo em que eu vou sair, por exemplo, vou viajar com meus sobrinhos. É o meu tempo com eles. Eu preciso de tempo em que eu vou estar com as pessoas, eu vou cuidar das pessoas. Então, há tempo para todas as coisas, como disse Eclesiastes. A gente precisa entender essa dinâmica. E a sabedoria bíblica me ensina isso, que a gente precisa em ter uma agenda de vida que nos posicione, que nos aponte para que caminho, para que tipo de pessoa nós seremos. É sobre isso que a gente vai refletir. A gente precisa simplesmente de tempo. E aí eu quero um texto para a gente poder refletir, e aí fica para você ler em casa também o contexto dele inteiro. Efésios capítulo 5, do 15 ao 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar no seu celular, ou aqui também, que ele vai estar aqui acompanhando a gente a mensagem inteira. Tá bom? Efésios capítulo 5, do 15 ao 16, ele diz assim: portanto, prestem atenção à sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus.
Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Pegou? Vou ler novamente. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios, porque os dias são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Esse texto é muito rico em sabedoria para a nossa vida, porque Paulo vai tratar, no capítulo 4 ao capítulo 6 da carta, ele fala da nova vida dos seguidores de Cristo. E também como a vida com Cristo, essa vida que os seguidores de Cristo têm, como essa vida se manifesta nos nossos relacionamentos com as pessoas. O impacto dessa vida de Cristo na nossa vida e na nossa realidade, ele começa a discorrer como que isso acontece. Ou seja, ele está dizendo para a gente, olha, se você está com Cristo e você vive com Ele, a sua maneira de viver começa a ser diferente. Você se torna um novo tipo de gente. Você ganha um novo sentido e um novo significado. Isso vai impactar na forma com que você gasta o seu dinheiro, na forma com que você gasta o seu tempo, na forma com que você investe o seu tempo, na forma com que você dedica o seu tempo e na forma com que você aproveita o seu tempo. Você precisa ter prioridades, você precisa elencar, você precisa organizar uma agenda porque o tempo é uma bênção. Ele vai dizer isso para a gente de uma forma ou de outra, ele vai colocar para a gente essa perspectiva. A pessoa que está em Cristo, ela não pode viver como vida bandida, como trem-bala. Por quê? Porque ela está correndo para chegar onde? O destino dela já está selado. Ela sabe que ela vai ter uma vida eterna com Jesus. Ela sabe que essa vida aqui não é o primordial, o topo da festa. Sabe que aqui é uma passagem que a gente tem que viver com qualidade, fazendo a diferença, mas que a nossa vida verdadeira está guardada com Ele. Então, a maneira com que a gente lida com essas questões, Jesus impacta a nossa vida. Certo? Então, Paulo dá importância a esse tema porque ele diz, os dias que vivemos são maus. É importante destacar algumas características desses dias maus que Paulo está dizendo. Olha só as características dos dias que nós vivemos. A tecnologia e seus aparatos preenchem os espaços vazios da nossa rotina. Quem nunca foi para o banheiro com o celular? Quem nunca estava na fila de uma consulta e o celular ali como companhia? Quem perdeu a capacidade de esperar sem fazer nada? A tecnologia entrou nos nossos espaços vazios, ocupando um espaço que não era dela, que era um espaço para o tédio, porque o tédio é criativo, mas nós odiamos o tédio. E nós colocamos uma coisa no meio. Eu estava, antes do retiro que eu estava, e no retiro, agora que eu estava no retiro de pastores, eu descobri que eu preciso diminuir a quantidade de YouTube na minha vida. Porque eu aprendo muito por YouTube, é a plataforma que eu mais uso. Então é pregação, é música, é estudar sobre qualquer outra coisa, sobre investimento, tudo que eu faço, o YouTube é a minha primeira plataforma. Eu não gosto de TikTok, não gosto de Instagram, eu tenho, mas porque a Rayane me obrigou, brincadeira. Eu tenho Facebook, por causa da igreja, se eu pudesse eu não teria, mas a plataforma que eu mais uso é o YouTube. E eu percebi como que o YouTube tomou conta da minha vida, porque eu ia tomar banho, eu estava assistindo um vídeo do YouTube. Qualquer espaço livre que eu tivesse em casa, eu ia caminhar, eu estava ouvindo um vídeo. E a pretexto era, eu estou aprendendo, eu estou gastando meu tempo, eu estou otimizando meu tempo. E aí sumiu da minha vida o silêncio. E no retiro que eu estava, o que acontece? Você acorda às 6 da manhã, você faz a caminhada meditativa de 7 às 8, em silêncio, né, o líder dá um texto, você fica com o texto bíblico, você faz a caminhada em silêncio, você volta, toma café em silêncio, aí você vai tomar banho, você volta para o culto da manhã em silêncio, só quebra no começo do culto. E você faz isso 3 dias seguidos, nessa rotina. É maravilhoso. E aí você começa, e 10 horas da noite, silêncio, vai para o quarto, acabou. Só no outro dia a gente se vê. E aí você começa a perceber o papel do silêncio, como era importante, como ele sumiu da minha vida. Porque minha rotina foi quebrada. Agora, quando a gente está na vida bandida, no trem-bala, a gente não percebe essas coisas faltando. Então a tecnologia entrou nessas horas de espera e tomou conta, preencheu todos os espaços vazios. Você quer ver uma outra coisa característica dos nossos dias? As redes sociais se tornaram um ladrão do nosso tempo.
As redes sociais se tornaram um ladrão do nosso tempo. Um estudo revelou que os brasileiros gastam 10 horas diárias conectado à internet. Em média, 10 horas conectado à internet, a qualquer coisa. Sendo que 3 horas e 42 minutos desse tempo é para acessar redes sociais. Esses são dados da agência de marketing Shortlist. Faz o cálculo comigo. Por dia, 3 horas e 42 minutos do seu tempo gasta em rede social. Faz a conta, se você gastasse para aprender uma coisa nova, 30 minutos do seu dia para aprender uma coisa nova. Em um ano você era especialista nisso. Se você gastasse 30 minutos do seu dia para aprender uma coisa nova, vamos supor, agora eu quero saber mexer com dinheiro. Vou estudar dinheiro, estudar finanças. Se você estudar 30 minutos por dia, em um ano você se torna especialista. Porque a quantidade de horas que você gasta é de um curso de pós-graduação, por exemplo. Só que nós estamos graduados em rede social. A rede social está tomando nosso tempo. E a gente precisa pensar nisso. Isso significa que em uma semana você gasta, você é modo genérico, não estou te acusando, tá? Que aqui não tem gente que faz isso. Isso é o pessoal lá de fora. Então, em uma semana gastamos 1.554 minutos em rede social. Em um mês são 103,60 horas de rede social. Em um ano são 1.243,2 horas, ou seja, 51,8 dias gastos do seu ano em rede social. Não sou contra a rede social, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que entender o que está drenando o nosso tempo. Uma outra característica dos nossos dias, a necessidade de se registrar e digitalizar as experiências. Tudo que a gente vai fazer passa a ser exteriorizado. Você não come mais um prato de comida no restaurante sem postar. Sou contra postar? Não sou contra postar. Não sou contra. Mas, o que você tem que pensar é, nós perdemos a experiência do hoje em detrimento da valorização para outras pessoas. Eu preciso tirar uma foto porque alguém vai ver essa foto, tal. Aí você pode falar assim, mas eu tiro foto só para mim, eu não posto. Eu guardo. Quando foi a última vez que você parou para rever seus arquivos de foto? Quando foi a última vez? A gente não revê. É raro. É muito raro. Então a pergunta é, um dia a gente vai parar para apreciar todos esses momentos que a gente deixou de ver com nossos próprios olhos para registrar através da lente do celular? Vamos fazer um teste rápido aqui. Acha coisa estranha nessa foto? Acha coisa estranha nessa foto? Conta até 5. 5, 4, 3, 2, 1. É a única pessoa de todas elas que está olhando para o evento de lançamento do filme Black Mass, do Johnny Depp, sem o celular. E ela chamou a atenção dos fotógrafos, saiu na rede social, acho que em 2018, de que essa idosa, foi a única que registrou com seus próprios olhos o evento. Isso era para chamar a atenção do mundo? Isso saiu em tudo quanto é lugar. Não era para chamar a atenção do mundo. Mas é que o normal virou isso daqui. E não mais isso daqui. Eu devia ter aumentado a foto, né, para ficar mais fácil, mas eu quis dificultar um pouquinho. Então, você percebe, olha para você, as suas últimas viagens, como que foram, os seus últimos momentos em família, como que foram, qual é a quantidade de celular que ocupou o espaço, ao invés da gente dedicar uma conversa face a face, ao invés da gente dedicar tempo, a gente está dedicando, porque os dias são maus, é tentador demais. Se você não entendeu que rede social é um negócio, rede social é negócio. Rede social não é diversão, é negócio. Porque ele precisa de gente que dê atenção a ele. Então, se você não entendeu que rede social é um negócio, você é o cliente de todo mundo, tá entendendo?
Porque a sua atenção é negociável, a sua atenção vale dinheiro. A sua atenção, o tempo que você fica olhando para a tela vale dinheiro, que eles estão ganhando, você acha que é de graça. Não é de graça. Você está dando dinheiro para as pessoas. Nós vivemos na economia da atenção. Então, o que está demandando atenção na sua vida? Deixo claro de novo, não estou demonizando rede social. Não é essa a questão. A questão é como que a gente administra o nosso tempo. E aí eu quero fazer algumas considerações para a gente fechar a partir do que Paulo nos diz. Ok? Então vamos considerar aqui algumas coisas. Primeiro, o tempo é um presente. O tempo é um presente. E ele fala, portanto, preste atenção na maneira de viver. Tempo é uma expressão da graça de Deus. Deus não vive no tempo. Já parou para pensar? Deus não vive no tempo. Deus não tem dia e noite para ele. Ele vive num tempo chamado, que a gente chama de eternidade. No grego é o kairos. Onde não tem tempo, não tem minutos. Ele criou o minuto, criou os segundos, criou o tempo para que a gente pudesse viver dentro dele. Então, para ele ter criado o tempo, ele tinha que estar fora do tempo. Para ele ter criado a matéria, ele tinha que estar fora da matéria. Para você ver como é que o tamanho de Deus. Deus é grande, Deus é top. Então, Deus criou o tempo e deu de presente para nós. Vivam. Eu vou contar certinho para vocês. Ó, tarde e manhã. Ó, para de dia, eu vou colocar um símbolo grandão para você entender que é dia. E para a noite, eu vou colocar outro símbolo grandão para você entender que é noite. Ele colocou o sol e colocou a lua. Então ele entende que tempo de dormir e tempo de ficar acordado. Ontem estava conversando com uma amiga minha que chegou da Europa ontem, e ela falou assim, Rodrigo, dos lugares que eu mais gostei da Europa que eu fui foi Londres. E na época que eu fui, foi muito estranho, porque 9 horas da manhã estava amanhecendo, estava ficando claro. E 4 horas da tarde estava começando a ficar escuro já. E ela falou, você acredita que o meu organismo, quando dava mais ou menos 4 horas da tarde e começava a escurecer, eu chegava para o Tiago e falava, Tiago, a gente precisa jantar. Eu olhava para o relógio, era 4 da tarde. Mas meu corpo estava pedindo comida. Por quê? Porque biologicamente nós somos programados para que quando começou a escurecer, é o tempo que Deus nos deu. Começou a escurecer, já começa a diminuir a energia, já começa... Tem mulher que não consegue fazer isso, né? É dia, noite, é bateria 220. Homem eu acho que é mais fácil. Mas tem mulher que é agitada. A minha é uma. Mas enfim, vai chegando a noite e você vai preparando porque você vai dormir, recarregar as baterias. E aí chega o dia, você está disponível e tudo vai acontecer. Então a gente precisa entender que a gente tem uma mordomia, ou seja, tem que aprender a fazer a administração desse tempo de uma forma que a gente ofereça isso a Deus, de forma que honre Ele, honre o presente que Ele nos deu, principalmente nos relacionamentos. Qualidade de tempo. Não dá para você dedicar tempo, dividir tempo do seu relacionamento com outra coisa. Tem gente que está com outra pessoa, mas está no celular, ou está lendo alguma coisa. Antigamente falava que era jornal, hoje em dia, raro quem tem jornal. Mas, ou está com a pessoa do lado e está com o celular. Às vezes você está na mesa com as pessoas, você para de repente, dá um surto de sanidade, você olha, está todo mundo com o celular, num almoço de família. Teve um amigo que fez o seguinte, falou assim, ó, eu fiz um trote com eles, peguei uma cestinha e falei assim, ó, bota o celular tudo aqui. Bota o celular tudo aqui antes de sentar na mesa e bota o celular longe. E aí fica todo mundo sem celular. Dá faniquito, tem hora, né, que começa a coçar, porque a falta do membro que está lá longe, né? E tem uns outros, isso eu vi um experimento em rede social, que os caras botaram o celular na mesa e falaram assim, a primeira esposa que ligar, o cara paga a conta. Botaram o celular tudo assim, os caras na mesa do bar falaram, a primeira esposa que ligar, paga a conta. Aí o cara lá ligou, tomou, pagou a conta inteira. Então a gente pode fazer dinâmicas para a gente ter uma melhor mordomia desse tempo. A gente precisa prestar atenção na maneira que vivemos, na maneira que procedemos e na maneira com que nos comportamos. Não pode ser a toque de caixa, não deve ser a toque de caixa. O tempo é um presente para ser vivido e não para ser gasto. Tempo é um presente para ser vivido e não para ser gasto. Então, como é que a gente aplica isso? O que eu deixo para você refletir desse primeiro ponto? Atenção à maneira que vivemos e usamos o tempo. Precisamos ter atenção a isso. Pessoas são prejudicadas pela falta de tempo em nossa vida e também a nossa vida com Deus é prejudicada pela falta de tempo que dedicamos a Ele. Se você não tem uma organização, uma agenda que te torne uma pessoa melhor, as pessoas vão fazer a sua agenda.
E elas vão comandar o que você deve fazer. Os compromissos farão a sua agenda. E quando você vê, você está igual aquela bola de pinball, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, atendendo tudo quanto é demanda. Por quê? Porque você foi preguiçoso a ponto de não fazer uma agenda e as pessoas fizeram a sua agenda. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala assim, quem tem uma agenda ocupada é preguiçoso. Porque a perspectiva dele é o seguinte, se eu tenho o trabalho de fazer uma agenda e conseguir separar os meus compromissos de uma forma adequada, eles não vão demandar mais tempo do que eu posso dar. Eu vou aprender a falar não, eu vou aprender a dizer não posso. Aí dói, né? Falar não, tem gente que tem aflição, que toma até remédio para poder falar não. Porque não dá, tem gente que tem urticária para falar não. E é simplesmente, são 3 letrinhas, quer aprender com... Brincadeira. É fácil, só que envolve questão social, envolve você negar, envolve você ser visto como uma pessoa que disse não, envolve você decepcionar pessoas, e se sua autoimagem está focada nisso, você não vai querer decepcionar ninguém, você vai falar sim para todo mundo, sua vida vai virar uma zona. Então a gente precisa pensar na maneira que vivemos. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês está nesse pedaço do texto. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Por quê? Andar com sabedoria diz respeito ao uso do tempo. O texto está falando sobre o tempo. E ele fala, não seja ignorante, ou seja, não seja aquela pessoa que não percebe o tempo, mas seja uma pessoa que aprenda a viver com o tempo que te foi dado. Ignorantes, na tradução mais antiga, você vai encontrar a mesma palavra para insensatos. Não sejam insensatos, é a mesma coisa. E aí eu pergunto, como nós temos procedido? Como ignorantes ou como sábios? O autor campineiro Rubem Alves tem uma frase que diz assim, mas é preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Tempo fugites. O tempo foge. Você tem que aprender a identificar o que é essencial. Nesse retiro que eu estava também, eles lembraram uma coisa para a gente que é muito interessante. Eles falaram assim, 85% das coisas que você faz, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. 10% do que você faz, se você treinar alguém, essa pessoa pode fazer. E vai fazer bem. Mas tem 5% das coisas que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Ir ao banheiro. Delega para você ver. Não dá. Cuidar do seu marido, da sua esposa. Delega. Delega. Para você ver o que vai acontecer. Tem uma frase que diz, quem abre... não, esqueci, como é que era aquela frase? Eu já falei, quem abre concorrência, quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Delega. Tem coisa que só você... Então, o seu foco, a maior quantidade do seu tempo tem que ser naquilo que você faz. Aplica isso no seu trabalho. Tem coisa que só você pode fazer. Só você. Mas tem coisas que... Tem coisa que dá. Tem coisa que vai. Como a gente aplica isso? É preciso sabedoria para gerir o tempo e para fazer escolhas relacionadas à forma com que nós vivemos. Nós estamos aprendendo com Jesus uma forma nova de viver. Então nós temos que aprender com Ele a maneira de gastar tempo. Que Deus te dê sabedoria para compreender e dar valor ao que é de fato prioridade. C.S. Lewis tem uma frase que norteia muito a minha vida. Ele diz assim, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e as segundas irão se harmonizar. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar e você perderá ambas. Sacou? Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e tudo virá a seguir. Inverte a ordem, você perde tudo. Primeiras coisas em primeiro lugar. Família, espiritualidade, Deus, igreja, ser um bom funcionário, trabalhar direito. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. E o restante vai vir a seguir. E por último, número 3. Resgate o significado e propósito do seu tempo. E é por isso que ele fala, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Usar bem cada oportunidade. Se o tempo não volta, ele precisa ser bem aproveitado. Quanto tempo é gasto com manha? Não é de criança, não, de adulto mesmo.
Quanto tempo nosso é gasto com manha? Porque não foi feito do meu jeito, porque você não fez. Quanto tempo nosso é gasto? Aí vai, cara, já passou por aquela situação? Você está num clima, preparou, tá tudo bem. Aí você comete um errinho, a pessoa não olha por todo o bem que você fez, ela olha para um errinho. Velho, pelo amor, não dá. E aí a energia é toda focada naquele pontinho, ao invés de todo o bem que foi feito. Alguém se identificou aí? Oh, meu Deus do céu. Então, a gente precisa saber, a gente precisa redimir esse tempo e aprender a dar foco nas coisas como Jesus daria. Aproveitar bem cada oportunidade, aproveite o sentido e o significado do tempo. Ele é nosso maior presente e nós temos desperdiçado. E quando a gente faz isso, se apega a coisa boba, a gente está desvalorizando o tempo. Deixa eu abrir um parênteses, eu não estou dizendo que existe um momento em que a gente desvaloriza o sentimento do outro, achando que aquilo que o outro está implicando é pequeno. Não é disso que eu estou falando, fecha parênteses. O que eu estou dizendo é que tem momentos em que como a gente é um bicho nunca satisfeito, nunca está bom. Não é que alguém fez alguma coisa contra a gente, mas é que eu queria que fosse um pouquinho mais para a esquerda. E aí eu foco porque o negócio está um pouquinho mais para a direita. Não tem necessidade, porque aí você está usando o presente que Deus te deu, que é o tempo, usando de forma inadequada. Não está usando decentemente. Como que a gente usa melhor esse tempo? Aproveitando cada oportunidade. O Carpinejar tem uma frase que diz: o amor é dar tempo para o outro. O amor é dedicar tempo ao outro. Se a sua vida é corrida, você não tem tempo para os seus relacionamentos, não tem como dizer que você ama. Então a pergunta correta não é como você aproveita o seu tempo, mas como você oferta e doa o seu tempo para aqueles que você ama, especialmente a sua família. Como que você oferece o seu tempo? Quando você chega em casa, você está o pó, a capa do Batman, o fiapo da rabiola. É isso que você está dedicando para aqueles que te amam? E você acha que eles têm que te aguentar? Tem gente que tem que aguentar. Não tem. Não é só porque você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa e encontra outra pessoa que você pode descontar tudo. Não, outra pessoa também teve um dia punk. O Rubens tem uma frase, acho que no status do WhatsApp dele, que ele diz assim: seja suave com as pessoas e duro com os processos, não é isso? Porque cada uma das pessoas está enfrentando um problema. Quando você chega em casa, teve um mundo de coisas que aconteceu na vida de cada um. E você tem o direito de chegar e só porque o seu dia foi o do cão, não tem esse direito. Você pode dividir o dia, mas não achar que a pessoa está com te pancada. Só porque todo mundo quis que você liderasse o grupo de trabalho da faculdade. Problema, acontece com todo mundo. A vida é assim. A vida é assim. Então a gente tem que aproveitar, saber como é que a gente vai lidar com isso. Deu para entender? Concluindo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o melhor aproveitamento do tempo possível. A Bíblia diz que ele amou os seus amigos e amou-os até o fim. Ele dedicou tempo a eles. Ele curtiu a companhia deles. Ele teve uma vida equilibrada. Tinha momentos que ele deixava os amigos e ia orar e ficava horas orando. Tinha momentos que ele estava lá comendo com a galera, se divertindo, rindo, tanto que chamaram ele de comilão e beberrão. Ele usou de forma adequada, ele teve uma vida equilibrada. Ele tinha como costume na agenda dele comer com os amigos. Ele tinha como costume ter tempo na companhia de Deus. E ele sabia exatamente quem ele era e o que ele queria se tornar. Ele tinha uma agenda proativa do que ele precisava ser. E no momento marcante da vida desse homem, você acha que você teve mais compromisso na vida do que Jesus? Seja honesto. Eu sei que sua agenda é agitadinha, bem agitada. Mas você acha que você teve mais compromisso do que Jesus? Então vamos pegar assim, só para a gente não ser injusto. Você acha que sexta-feira agora, a sua vida sexta-feira foi mais agitada do que o dia da Santa Ceia de Jesus? Só pensa nisso. A sua última sexta foi mais agitada e com mais pressão do que o dia que Jesus celebrou a Santa Ceia. Você lembra do dia que Jesus celebrou a Santa Ceia? Foi na sexta-feira em que ele foi preso. Você lembra, né? Foi mais, a sua vida, a sua agenda, seu último dia de trabalho, qualquer dia na semana passada, foi mais agitado do que esse? Os dias que você andou 18 quilômetros em Nova York, foi mais agitado que esse? Não foi. Sabe o que Jesus fez?
no final desse dia super agitado, comeu com seus amigos. Lucas 22 e Mateus 26 te contam a história, fala assim: como eu tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele falou assim: eu queria estar com vocês antes. E aí Mateus fala um detalhe que para mim chama muita atenção. Ele fala assim: no final da mesa, antes dele subir para o Getsemane, o que Mateus diz? Então eles cantaram uma canção de louvor e foram para o Monte das Oliveiras, onde a desgraça toda ia acontecer. Jesus teve tempo de parar, comer com seus amigos e ainda cantar uma música. Você já teve dia mais estressante que esse? Duvido. Teve dia que você ia morrer para a humanidade inteira? Duvido. Mas mesmo nesse dia, com toda essa pressão, ele teve a coragem de parar, comer com seus amigos, cantar uma música de louvor e ir ao encontro dos seus compromissos. Ele foi ao encontro dos seus compromissos. Jesus viveu o seu tempo, viu o seu tempo findar, para que eu e você pudéssemos ter o nosso tempo redimido, não o tempo como um senhor que nos escraviza, mas como um presente dado por Deus para nós. E a morte e a ressurreição de Jesus me possibilitam a ver e viver o tempo por novas experiências e novas expectativas. Jesus, com a sua morte, onde o tempo para, e ele muda a história, e ele redime o nosso tempo, te dá a possibilidade, se você quiser, não precisa ser mais escravo do seu tempo, você pode ter uma vida diferente, através de mim. A maioria dos nossos remorsos se remetem ao tempo. As pessoas no momento de luto, no momento de dor, no momento onde estão perdendo a vida, você nunca ouviu elas falar assim: eu queria ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter trabalhado um pouquinho mais, eu queria ter alcançado aquela promoçãozinha que faltou. Mas você vê as pessoas dizendo: eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter vivido isso ou aquilo, eu queria ter experimentado, ou devia ter amado mais. Manja? Esse é o nosso remorso, gastar errado o nosso tempo. Por causa de Jesus, nós temos a esperança de migrarmos da agenda do tempo humano, do Cronos, para o tempo de Deus, o Kairos. Por causa dele, eu e você podemos ter nosso tempo redimido, nós podemos dar um basta nos compromissos, não ser irresponsáveis, continuar com as demandas, mas colocá-las no devido lugar e falar: quem manda nessa vida aqui é Jesus. Não é a agenda dos outros, não é o tempo de fora. Eu vou fazer as coisas com competência, honrar Jesus no meu trabalho, mas no tempo oportuno. Terminou meu trabalho, eu vou para minha casa, eu vou cuidar da minha família, e ao final da noite, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E eu termino com uma frase: a ação de Deus sobre o tempo se exerce por Cristo. Em Cristo, a eternidade toca o tempo. Que Cristo possa tocar a tua vida, fazer igual canta Whitney Houston, One Moment in Time, que nesse tempo, esse momento no tempo, você possa parar e rever e tomar uma decisão. Eu posso ser diferente, eu quero ser diferente, não mais escravo do medo, não mais escravo do tempo, mas sendo servo de Jesus, Ele dominando a minha vida e redimindo o meu tempo. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se essa mensagem incomodou você, tocou sua vida, se essa mensagem está suscitando você a ter um outro tipo de comportamento, se ela está mexendo com a sua história, eu queria pedir para você se colocar de pé, não diante de mim, mas diante de Deus, para a gente orar como família, como comunidade, como família estendida. E eu quero orar pela sua vida, abençoar você, para que Jesus te ajude nesse processo de encontrar um novo caminho, uma nova trajetória, uma nova jornada na administração do seu tempo. Põe as mãos no seu coração, vamos orar. Paizinho querido, nós nos colocamos diante de você agora como maus usuários do nosso tempo, como pessoas que precisam aprender de você a usar melhor o tempo, como pessoas em que muitas vezes deixaram os outros fazer nossa agenda, como pessoas que precisam ser libertas da opressão, da tirania do tempo, para viver uma vida melhor contigo. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos de você.
Precisamos da tua ajuda. Por isso, venha visitar o nosso coração e nossa mente. Transforma-nos de dentro para fora. Dá-nos ideias novas. Ajuda a gente a reorganizar a nossa agenda. Ajude a gente a passar essa nova ideia para as pessoas que estão perto da gente, que eles nos entendam, que agora vão ter que ouvir certos nãos, que nós vamos ter que forçar novos comportamentos. Nós queremos sair da tirania do celular, aproveitar mais o tempo em família, olhar com os nossos próprios olhos e não pela câmera de um celular. Em nome de Jesus, ajude-nos a ter uma vida equilibrada, um ritmo de vida que te agrade. Abençoe cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.